Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos assuntos mais fascinantes da Bíblia. Nós vamos decifrar um calendário que é muito mais do que uma lista de feriados antigos. As 7 festas bíblicas são, na verdade, um verdadeiro cronograma profético, um roteiro que Deus estabeleceu desde o começo dos tempos. Vamos desvendar isso juntos. Já parou para pensar se existe algum tipo de código secreto nas Escrituras? Sabe, uma camada mais profunda de significado? Um código numérico que organiza todo o plano de Deus para a humanidade, da criação até o fim? A resposta, olha, pode estar escondida bem na nossa frente, em um único número. O número 7. Ele aparece o tempo todo na Bíblia, e isso definitivamente não é por acaso. Esse número é a chave, é ele que abre o nosso entendimento do plano de redenção de Deus. É como se fosse a assinatura de um projeto divino. No pensamento hebraico, a palavra perfeição não significa exatamente ausência de defeitos, como a gente costuma pensar. A ideia é mais sobre ser completo, ser íntegro. Por exemplo, quando Deus pede para Abraão ser perfeito, ele está pedindo integridade. E é exatamente esse o significado do número 7, a totalidade, a completude do plano de Deus. É aqui que o código começa a fazer sentido. Vamos ver como esse número não é só simbólico. Ele é estrutural. Ele forma, literalmente, a espinha dorsal de toda a narrativa da Bíblia e do plano de salvação. Pensa comigo. A criação do mundo se desenrola em 7 dias. A história da humanidade, segundo algumas interpretações de passagens bíblicas, é vista como um grande plano de 7 milênios. E, o ponto central do nosso papo de hoje, existem 7 festas anuais que Deus instituiu. É um padrão, sabe? Um padrão que não dá para ignorar. Agora a gente vai para o coração da nossa análise. A palavra festa, que a gente usa em português, na verdade não captura a essência do que esses eventos realmente são. Estamos prestes a descobrir o nome e o propósito verdadeiro deles. A palavra hebraica original lá em Levítico 23 é Moed. E, gente, isso aqui muda tudo. Não se trata de uma festa, no sentido de uma comemoração qualquer. Um Moed é um encontro divino com hora marcada. É um compromisso agendado na agenda de Deus com o seu povo. É um tempo fixo, uma estação divinamente escolhida. O próprio texto da Bíblia reforça essa ideia. A instrução é bem clara: proclamar esses encontros no seu tempo determinado, ou seja, no seu moed. Então, o ponto crucial é esse. Deus agendou 7 encontros anuais com a humanidade, e cada um deles tem um propósito profético bem específico. E aqui estão eles, os 7 encontros marcados, que a gente pode visualizar na menorá. Cada um tem um nome e um propósito. Pessah, Matzah, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot. Eles não são eventos separados. Juntos, eles formam os 7 capítulos de uma única e grandiosa história de redenção. Quando a gente organiza essas festas no calendário bíblico, a gente percebe uma divisão bem clara. As 4 primeiras acontecem na primavera, todas ali nos primeiros meses. Já as 3 últimas acontecem no outono, concentradas no 7º mês. E essa divisão, com certeza, não é coincidência. Ela é fundamental para a gente entender o cumprimento profético de cada uma delas. Bom, agora é a hora de conectar os pontos e ver como esse calendário tão antigo é, na verdade, a profecia mais detalhada da obra do Messias em toda a Bíblia. E aqui a coisa fica brilhante. As 4 festas da primavera foram cumpridas com uma precisão cirúrgica na primeira vinda de Jesus. Pensa só, na Páscoa ele foi o cordeiro sacrificado. Durante os pães asmos, seu corpo sem pecado foi sepultado. Nos primeiros frutos, ele ressuscitou, se tornando as primícias, o primeiro de todos. E em Pentecostes, 50 dias depois, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. O roteiro foi seguido à risca, no dia exato. E aqui tem uma prova disso. Quando Jesus chora sobre Jerusalém, a palavra grega que ele usa para tempo é kairos, que é a tradução exata do hebraico moed. Ele estava basicamente dizendo: vocês não reconheceram o encontro divino que estava marcado. Vocês perderam a hora agendada da visitação de Deus. A profecia estava lá, mas o encontro foi perdido. E essa é a pergunta que muda o jogo. Se as 4 primeiras partes de um roteiro divino de 7 partes se cumpriram ao pé da letra, o que seria lógico supor sobre as 3 partes que ainda faltam? Exatamente. As festas de outono formam um roteiro para a segunda vinda. Primeiro, a festa das trombetas.
O toque do chofar, aquela trompeta de chifre de carneiro, é um chamado ao arrependimento, mas profeticamente aponta para a reunião dos crentes, para o arrebatamento. Em seguida, o dia da expiação, o dia mais solene do calendário, que prefigura o dia do juízo. E por último, a festa dos tabernáculos, uma celebração de 7 dias, que é a imagem do reino milenar, o tempo em que Deus finalmente vai montar seu tabernáculo e morar com a humanidade aqui na Terra. É o grande final da história da redenção. Isso nos leva a uma conclusão bem lógica. Se essas festas são encontros marcados e também profecias, qual é o nosso papel nisso tudo hoje? A resposta está em outra palavra hebraica que é crucial. Em Levítico 23, esses encontros são chamados de santas convocações. A palavra hebraica para isso é mikra. E mikra tem um duplo significado que é muito poderoso. Significa uma reunião convocada, mas também significa um ensaio. Então, o ponto principal é este. Deus não chamou seu povo para observar rituais vazios. Ele o chamou para ensaiar. Cada vez que essas festas são observadas, é como se fosse um ensaio geral para os eventos proféticos que ainda estão por vir. É uma participação ativa no calendário de Deus. E aqui tem uma conexão final que é incrível. A palavra hebraica mikra, a santa convocação, é a raiz do conceito da palavra grega do Novo Testamento para a igreja, que é eclésia. As duas palavras significam literalmente a mesma coisa, os que são chamados para fora para se reunirem. Isso unifica toda a história da Bíblia. Desde o antigo Israel, lá no deserto, até os que creem hoje em dia, a identidade do povo de Deus tem sido essa: ser uma eclésia, uma mikra, uma assembleia chamada para fora do mundo para se reunir e ensaiar o plano profético da redenção de Deus. E assim, essa análise toda nos deixa com esta reflexão. Se a primeira vinda do Messias seguiu o roteiro das festas da primavera com uma precisão milimétrica, então celebrar as festas de outono não é só uma lembrança, mas um ensaio profético. É uma preparação ativa para a conclusão do maior plano já concebido. A questão não é se o roteiro vai ser cumprido, mas se nós estaremos prontos quando as cortinas subirem para o ato final.